Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a missa da quinta-feira da 22ª semana do tempo comum. No evangelho de hoje, nós nos deparamos com o início do chamado dos primeiros discípulos, a começar pela pessoa de São Pedro. Jesus que passa na vida ordinária deles e os chama a seguir. Eles deixam de ser pescadores de peixes e tornam-se pescadores de homem. E como bem encerrou São Lucas, eles deixaram tudo para seguir nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria apenas de destacar uma característica deste evangelho, que é próprio da pregação de Jesus. Todas as vezes que Jesus pregava, as multidões gostavam de ouvir nosso Senhor. Como nós bem sabemos pelo evangelho dos discípulos de Emaús, quando Jesus falava, o coração de quem ouvia, de uma certa forma, ardia. Ou ardia de amor, ou ardia de raiva diante da verdade. Então São Lucas iniciou o evangelho dizendo exatamente isso. A multidão apertava ao redor de Jesus para ouvir a palavra de Deus. E quanto de nós que necessitamos voltar para Deus? Quantas pessoas nesse mundo que necessitam voltar para Deus, ouvir a sua palavra e buscar um caminho de conversão. E aqui nós podemos destacar alguns propósitos que nós podemos fazer dentro da nossa própria casa. Observem bem. Essas pessoas que estavam ouvindo Jesus, eles tinham uma formação do judaísmo básica, mas ao decorrer do tempo, aquilo vai esfriando no coração, e muitas vezes é necessário uma realidade para que a chama da fé nasça novamente dentro dos corações. E nós também passamos por isso. Muitas vezes até sabemos o que temos que fazer, mas infelizmente a correria, as atividades são tantas, os problemas, as tribulações, e o nosso amor a Deus vai esfriando. Então nós temos que fazer pequenos propósitos, principalmente os pais, quem é pai, quem é mãe. Ai, padre, que propósito que é esse? Por exemplo, vocês devem trazer os filhos de vocês para a Santa Missa. Explicar, mostrar para a criança que a missa é o ápice da vida cristã, da vida de um católico. Mas ao mesmo tempo, ensinar para essas crianças a devoção à Nossa Senhora. Colocar um terço no carro, um terço no quarto, outro na cozinha. Ensinar a criança a rezar o terço. Ensinar a criança a rezar a Ave Maria. Ensinar a criança a rezar a oração do Santo Anjo. Por quê? Porque ao longo da vida, os jovens quando passam por aquele momento da puberdade, depois termina o ensino médio, vem uma revolta no coração, entra para a faculdade, fica revoltado, acha que conheceu toda a verdade, quer se afastar da igreja, a igreja é a grande vilã da história, é a grande vilã da ciência, entende? Então eles vão se afastando. Mas todas as vezes que eles se depararem com o sinal sagrado, eles sempre serão convidados ao voltarem ao primeiro amor, aquilo que vocês ensinaram. E assim o coração deles irão arder de amor. Tem até uma história real, de uma moça aqui do Brasil que infelizmente ela foi, como é que se diz? Ela foi raptada para tráfico sexual e ela ficou numa situação que ela não conseguia se libertar daquilo. Porque prometeram uma coisa para ela, mas infelizmente fizeram outra. E lá no ponto dela, onde ela se prostituía, na frente tinha uma igreja. A mãe dela não sabia o que estava acontecendo, para onde que a sua filha tinha ido. Todos os dias a sua mãe ia para a igreja e na frente do Santíssimo, adorando Jesus, a mãe dela rezava por ela. E todas as vezes que essa mulher ia lá para o seu ponto de prostituição, que era outro lugar, outro país, ela na frente de uma igreja, a porta estava aberta e o Santíssimo estava exposto. Para vocês verem. De um lado a mãe estava rezando, do outro lado a filha que estava naquela vida estava na frente de Jesus Eucarístico.
É uma história muito emocionante, muito forte, que depois, por graça de Deus, ela consegue escapar, ela consegue se libertar daquela situação. Então, estou contando tudo isso para vocês, para mostrar que, infelizmente, o nosso coração ele tende a esfriar o amor a Deus. Então, por isso que temos que ter esses pequenos propósitos. Colocar o sagrado dentro da nossa casa. Colocar o sagrado dentro da nossa vida. Porque aquilo tem uma finalidade, nos impulsionar sempre para o céu. Então vamos nessa Santa Missa, né? Pedir a Jesus essa graça. Essa graça de sempre lembrarmos dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.